Irmãos, bom dia, graça e paz. Eu sou muito grato pela oportunidade, pastor, confiar o púlpito a mim. Obrigado. E eu estava lembrando há pouco de uma mensagem proferida há anos e anos atrás e que essas semanas reverberou outra vez nas redes sociais, onde o pregador dizia assim, pregar é uma atitude muito perigosa. Pregar é um negócio muito perigoso. Porque a palavra que sai daqui, se ela for uma falsa doutrina, for uma mentira, traz condenação para quem prega. Porém, se a palavra que sai daqui for uma verdade inspirada por Deus, ela traz condenação para quem escuta e não a cumpre. A partir daqui, tem que haver um acordo entre o pregador e o ouvinte. E o Espírito Santo é quem faz essa conexão para que tudo dê certo para a honra e glória do Senhor. Então, relembrando para mim e para vocês, irmãos, o perigo da pregação, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 32. É um texto muito famoso, muito conhecido, provavelmente a parábola mais conhecida do Senhor Jesus. E vamos falar a respeito dela hoje, do que o Senhor tem a dizer para nós aqui. Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 32. Conhecida como a parábola do filho pródigo. Vale a pena lembrar que esses títulos que nós encontramos dentro dos capítulos, eles não são canônicos, tá? Eles não são de inspiração divina. Alguém teve uma ideia e botou ali, dividiu para ficar mais fácil para a gente encontrar as coisas. Então, essa parábola também poderia ser conhecida como a parábola do pai amoroso, que na realidade é a história de um pai que ama os seus filhos, não apenas um, ele aqui é a expressão de amor pelos dois. Eu vou ler o texto e você me acompanha aí com reverência, mesmo assentado. Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então, lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse texto, irmão, ele é muito famoso, e provavelmente a parábola mais conhecida de Jesus Cristo, mas ele faz parte de um contexto muito mais amplo dentro de todo o capítulo 15.
O capítulo 15, ele é um texto corrido, onde é contada uma parábola com 3 figuras. E a história vai se desenrolando no capítulo 15, e a profundidade das ilustrações vão ficando maiores, digamos assim. Não há interrupção entre os versículos, de modo que uma ilustração flui para dentro da outra. Começa com uma ovelha perdida, depois uma moeda e, por fim, um homem. A história vai ficando cada vez mais profunda. Então, ela segue um padrão. Algo foi perdido, alguém procura, encontra, e em seguida há uma festa, há um regozijo, há alegria. Então, cada parte dessa história fortalece a anterior, culminando no encontro do homem, o pai encontrando o seu filho. Relembrando, foi perdido uma ovelha, depois uma moeda e por fim, um homem. Então, se você ler o texto com atenção, o texto que eu digo é todo o capítulo 15, você vai ver que o Senhor Jesus afirma. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear no capítulo 15 aí. O Senhor Jesus afirma no verso 3, diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola. Lhe propôs uma história, lhe propôs uma parábola. Passaram-se séculos, resolveram dividir em subtemas esse capítulo. Então, e o texto começa de uma maneira interessante, assim, eu digo a contextualização, o texto que eu digo o capítulo 15 inteiro. No verso 1, você vê que o Senhor Jesus se aproximava de todos os publicanos e pecadores, e eles se aproximavam dele. Jesus andava com gente de má fama. Jesus não andava com gente boa, só andava com pessoas que não eram muito bem queridas na sociedade. Então, o que há? Jesus se reúne com essas pessoas e provavelmente, o verso 2 diz assim, os publicanos e fariseus murmuravam, né, porque ele estava comendo com pecadores. Então, provavelmente, o Senhor Jesus estava reunido numa casa, em um local, em um jardim. No contexto que eu vivo, é muito comum isso. Se reúnem fora de casa por causa do calor. Ou é fora de casa no jardim, ou é em cima da casa. As casas todas têm um teto plano, ou se reúnem em cima da casa, e ele estava comendo com essa gente. Os fariseus chegam e olham aquela situação e começam a murmurar, começam a falar mal. Se você vê o verso 2, afirma isso, né? E murmuravam os fariseus e os escribas. Então, o Senhor Jesus provavelmente estava ao ar livre comendo, esses homens chegam do lado de fora da casa, olham Jesus lá e começam a murmurar, falar mal. O Senhor Jesus, conhecendo o coração de todos, resolve abordá-los. O Senhor Jesus estava comendo com eles, o texto diz que estava comendo com eles. Então, quando o Senhor Jesus vai abordá-los, obviamente ele saiu da mesa que estava com os homens e foi conversar com eles à porta. E ali, o Senhor Jesus lhes propôs esta parábola. É o que o texto diz. E ele começa a história falando sobre um pastor que tem 100 ovelhas. Depois de um dia de pastoreio, depois de um dia de trabalho, ao levá-las de volta ao aprisco é o curral, é o lugar onde vai ter água, onde elas vão dormir, onde estão protegidas, bem guardadas. Ao levar essas ovelhas, ele percebe que uma tinha desaparecido. E imediatamente ele coloca aquelas em um local seguro e vai atrás da que falta. E aí ele a procura até encontrar, e quando a encontra, a ordem do texto é: algo foi perdido, alguém procura, encontra e logo se regozija, logo tem uma festa, logo tem uma alegria. Então, depois de encontrá-la, leva essa ovelha de volta ao local seguro e se regozija. A segunda história que o Senhor Jesus conta, e eu disse antes, né, não há cortes no texto, o versículo é um ligado ao outro, então não há essa divisão. O Senhor Jesus então começa a falar sobre uma mulher que perde uma moeda dentro de casa. Ela tinha 10 moedas e perde uma. Essa moeda aqui é um símbolo, no meu contexto, é real isso aqui. A
A mulher, quando casa, ela recebe um dote. Lá quem paga é o homem, é o marido. Ele paga um dote estipulado pelo sogro, né? Depende da classe social, depende do grau de instrução que a mulher tem. Às vezes ela tem um curso superior, o dote aumenta um pouco. Às vezes ela tem um trabalho, o dote aumenta um pouco. Nós vivemos uma situação há meses atrás, há quase um ano atrás, uma professora nossa, nós temos uma pré-escola lá e as nossas professoras são assalariadas. Uma professora nossa recebeu um pedido de noivado e o pai dela pediu um dote barato para o padrão lá. Ele pediu aproximadamente $4.000. Dote. E o rapaz não tinha. Ele achou muito caro. E regateou. Falou, não, eu pago 3. Rapaz, a menina tem que dar um bicudo nesse cara. Não aceita mais. Aí ele quis pagar 3, o pai não aceitou, e aí virou aquela situação, e ao final não casou. Aí não casou. Eu falei para ele, esse cara é meio trouxa, porque ela trabalhando conosco, em menos de um ano ela pagaria o dote para ele. E aí teria ela por mais prazo trabalhando com a gente. Enfim, eles poderiam constituir família e tá bem. Isso não aconteceu e desencadeou um processo horroroso lá. Enfim, é outra história. Então, o que acontece? Esse dote, irmãos, ele serve como que uma reserva de valor. É uma reserva de valor. Geralmente lá, pode acontecer deles darem ouro. Quando vocês veem fotos, às vezes assim, de árabes, mulheres árabes com uns adornos na cabeça, como se fossem moedas de ouro, assim, douradas, às vezes um cordãozão gigantesco, aquilo é parte do dote dela. Então, aquela moeda, aquele ali, simboliza uma moeda que, à época de Jesus e tal, simbolizava a tal da dracma, que era uma reserva de valor, onde ela fazia um colar. Aquilo serviria para quê? Caso tenha uma guerra, caso o marido morra, caso alguém fique doente, passe por uma necessidade muito absurda, ela tem aquela reserva para vender, para pagar uma conta, para usar em caso de necessidade. Por isso que essa mulher fica desesperada atrás dessa dracma, na história. Então, ela tinha 10, ela perde uma, ela busca dentro de casa, e até encontrar, e quando encontra, ela convida as amigas para comemorar. A história se repete. Algo foi perdido, alguém procura, encontra, quando encontra, faz uma festa. Foi com a ovelha, agora com a moeda. Por fim, o Senhor Jesus conta a história do filho que perde a herança do pai e vai embora de casa, que é o texto que nós lemos. Mas é importante nós fazermos algumas observações. Olha só, a ovelha perdida representa 1% de tudo que havia. Era 100, se perde uma. Mesmo assim, o homem deixa e vai atrás e busca. A moeda representa 10%. Já eram 10 moedas, uma já perde. A mulher procura e faz a festa. No caso do pai, o filho perdido representa uma perda de 100%. Não é só 50%, porque nós vamos ver que os 2 filhos estão perdidos. Então, é por isso que eu disse que a história vai progredindo, vai ficando cada vez mais a carga emocional vai aumentando. Então, o pastor procura a ovelha perdida como se essa fosse a única que ele possuísse. A mulher sente falta da perda da moeda como se não tivesse mais nenhuma. E o pai, que estava de coração partido pela perda do seu filho, saiu a encontrar-se com o que estava perdido, apesar de todo o sofrimento que esse perdido causou a ele. Então, esse é o resumo das 3 histórias dentro de uma parábola, dentro da mesma parábola aqui. Mas onde que isso começa? Eu disse para vocês antes. O Senhor Jesus estava contando isso, conversando isso com os fariseus aonde? No portão da casa. Ele estava comendo. O texto diz que ele estava comendo com publicanos, e os fariseus viram e começaram a murmurar. E o Senhor Jesus foi conversar com eles. Então, eles estavam do lado de fora, o Senhor Jesus estava comendo com alguém em algum local. O Senhor Jesus vai conversar com eles afora. Então, a história é contada meio que no portão, na porta da casa. Agora,
uma coisa muito interessante dentro desse texto. As duas histórias que Jesus conta, anteriores à do filho, elas terminam, elas têm um final. Foi encontrada a ovelha, foi feita uma festa. Foi encontrada a moeda, convidou as amigas para fazer uma festa. Mas justamente a última, a que nós chamamos de filho pródigo, a história acaba com um pai na porta falando com o filho mais velho, convidando ele para entrar. Olha o verso 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Na parábola do filho pródigo, a história acaba aí, com o pai na porta, chamando o seu filho, entra dentro de casa para a gente fazer uma festa. Teu irmão voltou. Então, o que há? São histórias de pecadores que foram encontrados. Na primeira parábola, a da ovelha, é de alguém que está perdido aonde? Fora de casa. A ovelha se perdeu fora do aprisco, fora do lugar de refúgio. Se perdeu fora de casa. A segunda história é a da dracma, que é perdida aonde? Dentro de casa. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio aqui? Tem gente perdida fora de casa. Também tem perdido dentro de casa. E a mulher procura dentro de casa. A última história é de um pai, essa aqui é terrível. A última história é de um pai que tem um filho perdido fora de casa e outro que está perdido dentro de casa. Então, o que há? Quando o pai vê o filho, se aproxima, corre, um abraço e beija fora de casa. O pai vai buscá-lo lá fora. Quando o pai volta, dentro de casa, está acontecendo uma festa. O outro filho chega e fica parado no portão. Então, o pai sai para fora para encontrá-lo. O pai sai para encontrá-lo lá fora. E quando o pai o encontra lá fora, o que ele faz? O convida para entrar. Agora nós entendemos o contexto. Jesus é o pastor, a mulher e o pai. O filho pródigo e a ovelha perdida são os pecadores que estão lá fora. A dracma perdida e o filho que estão com o pai são os religiosos que frequentam a igreja, que cumprem com suas obrigações, mas que no fundo se esqueceram de Jesus. São, na realidade, os perdidos dentro de casa. Por que eu afirmo que são os de dentro da igreja? Porque esse filho que está dentro de casa tem a audácia de falar assim: eu faço tudo certo. Eu cumpro com as minhas obrigações. Eu jamais te deixei. Eu estou aqui o tempo todo. Eu te sirvo, eu trabalho, eu faço tudo direito. Eu consigo. Eu mereço. Estava perdido dentro de casa. E ele não se importa com o irmão que voltou, ou com o pai que lhe pede para entrar na festa. Ele achava que o seu trabalho e obediência o justificava. Veja o verso 29, quando ele questiona o comportamento do seu pai. Ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. A preocupação dele não é com aquele momento maravilhoso da volta, da redenção do irmão. O problema dele é com dinheiro. Porque, agora observem algo aqui, irmãos. A preocupação dele é: olha, eu nunca gastei, eu sempre trabalhei, tu nunca me recompensou como deveria. Mas observem o texto, olhem lá, dá uma volta para o verso 12. O que o verso 12 diz? O mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte que me cabe. E o texto diz o quê? E ele lhes repartiu os bens. Ele dividiu para os dois filhos. Ele deu para os dois. Um foi embora, gastou, o outro ficou. O pai não deu metade para um e ficou. Não, ele dividiu para os dois. E lhes repartiu os bens. Deu para os dois. Um vai embora, o outro fica. O que fica? Ele fica amargurado, triste, reclama da vida, dizendo que não tem uma vida alegre, que é o verso 29 que nós lemos. O pai, porém, fala para ele: tudo que ele tem também é dele. E o convida para se alegrar na presença do pai. Então, irmãos, existem dois tipos de pessoas
de perdidos, né? Eu disse antes, os de fora de casa e os perdidos dentro de casa. Só que para esses dois tipos de perdidos, existe o mesmo pai, que é um pai amoroso, generoso, e que quer reconciliar a todos novamente dentro da sua casa. Ele quer, de fato, trazer os dois filhos para dentro de casa e honrá-los. Agora, vale a pena nós, para fechar a pregação, digamos assim, onde que essa história começa? Jesus comendo, os fariseus chegam, murmuram, Jesus vai conversar com eles, e Jesus conta as 3 histórias. A última história não termina. A última história, o que a gente tem é um pai convidando o filho. Fica dentro de casa, se alegra comigo. Acaba isso falando para quem? Os fariseus estão no portão. Jesus está falando para eles lá. Entra na minha festa. Entra aqui dentro. Regozije-se comigo. E o convite que eu quero te fazer hoje é esse. Que você não fique, irmão, lá do lado de fora, vendo a festa acontecer, sabe? Entre, participe, mas participe de verdade. Não fique aqui dentro vendo as coisas acontecerem com o coração amargurado. Nós temos um Pai generoso e bom, que quer trazer todos os seus filhos para perto e cuidar deles. E nós muitas das vezes ficamos rancorosos. Tu deu mais para o outro e deu pouco para mim. Sabe? Eu estou falando isso, irmãos, pastor, com todo respeito, para os perdidos dentro de casa. Que ficam assim. O Senhor Jesus estava falando para essa gente, dizendo para os fariseus, vocês vão para o templo, vocês cumprem as obrigações de vocês, vocês acham que Deus tem que abençoar simplesmente porque você cumpre a regra. Mas olha, eu quero te convidar para algo maior. Entra dentro da festa, vem participar comigo. E a história acaba aí. A gente não sabe o que aconteceu. E é o convite que eu tenho para fazer a você hoje. Entra, participa. Deus é bom e generoso e quer cuidar de todos nós. Amém, meu irmão? Vamos orar? Baixa a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, eu clamo a Tua misericórdia. Eu clamo pela Tua presença no nosso coração, mudando as nossas perspectivas. Arranca do nosso coração tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que não provém do Senhor. Eu te convido hoje, Espírito Santo, a entrar na nossa vida e modificar as nossas atitudes. Pai, nós queremos, Deus, eu quero participar da Tua festa. Eu quero ser o filho amado em quem o Senhor honra, que o Senhor manda dar um anel, sandálias, roupa nova, que o Senhor traz para perto de Ti como sinal de redenção. Nós precisamos disso, Deus, de ter essa certeza em nosso coração. Nós estamos aqui, mas nós queremos participar, queremos ser parte disso, entender o Teu querer nas nossas vidas, para que tudo que a gente possa fazer, Deus, seja para a honra e glória do Teu nome, que nós possamos entender o nosso propósito aqui, que seja esse e que o Teu Espírito venha nos abençoar, Pai, porque precisamos muito disso. Eu te peço em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.